Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Prezadíssimo telespectador, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos ao vivo pela TV aberta, canal 9 da NET 186 da Vivo TV, ou também pelo canal 8 do Vivo Fibra. Ao vivo também em rede com a Rádio Trianon AM 740 e Rádio Universal AM 810 de Santos. E pelo Facebook nós temos o programa Gente que Fala e temos o TV Aberta SP. À noite, depois da meia-noite, no canal 3 da NET, TV Guarulhos. A TV da cidade, a TV que mais cresce em Guarulhos. www.gentequefala.com.br. Você também pode participar pelo 38766146 ou pode falar com a nossa produção pelo 50 52 5555. É muito fácil, 50 52 5555. E o telefone para você participar, quem vai atender a sua ligação é o Pedro Schiavon no 38766146. Os convidados de hoje são a neurologista pediatra Laura Ferreira Guilhoto, presidente da Associação Brasileira de Epilepsia. Doutora Laura, um prazer recebê-la. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Também conosco o cirurgião otorrinolaringologista Alfredo Lara Gaillardi, do Hospital SEMA. Bom dia. Olá, também conosco o cirurgião dentista Milton Sabino, especialista em periodontia, ortopedia funcional dos maxilares e implantes dentários. Boa tarde, Fernando. Boa tarde aos convidados. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. O dermatologista Enio Ziman, especialista em alergia e imunopatologia, também conosco. Boa tarde a todos. Nós vamos começar com a primeira notícia. Esse programa, às quartas-feiras, é dedicado ao tema saúde, que é um tema que chama muito a atenção do telespectador. E certamente você que tem dúvidas e os especialistas que puderem colaborar, lógico, de maneira geral, de maneira genérica, vão também fazê-lo através deste programa de televisão. Hoje é o Dia Mundial do Combate ao Fumo. 31 de maio é o Dia Mundial de Combate ao Fumo. A data criada pela Organização Mundial da Saúde é um alerta importante. Mais de 3 milhões de pessoas morrem por ano vítimas do cigarro, que pode provocar doenças cardiovasculares, câncer e doenças respiratórias obstrutivas crônicas. Segundo a OMS, um dos principais tipos de câncer provocados pelo cigarro, que vem crescendo entre as mulheres, é o câncer de garganta, que pode não apresentar qualquer sintoma. Eu vou começar pedindo a opinião do Dr. Alfredo Lara Gaillardi a respeito do tema. Vamos lá, Fernando. Falar sobre cigarro é uma pauta extremamente extensa. A gente poderia ficar aqui uns 4, 5 programas falando sobre isso. Em relação à nossa área, a otorrinolaringologia, a cirurgia crânio-maxilofacial, o câncer da cavidade oral e da garganta, popularmente chamado de cabeça e pescoço, é extremamente comum ainda no Brasil, a despeito de todas as políticas de saúde que têm sido feitas para diminuir o consumo do tabagismo. Então, o tabagismo vem caindo graças às políticas implementadas pelo Ministério da Saúde no país, mas os cânceres de cabeça e pescoço, garganta, boca, língua, eles continuam meio estáveis ainda. Por que isso acontece? O tabagismo ele está presente em 90% dos casos das pessoas que têm tumores de cabeça e pescoço associados e tem a ver com baixo nível socioeconômico, nutricional e de higiene oral dessa população também. Como você bem falou, é um tumor extremamente agressivo e silencioso. Geralmente, quando o doente procura o serviço de saúde especializado, ele já está com um tumor avançado. A estatística mundial mostra que 50% desses pacientes já chegam com tumor com metástase em estado avançado. No Brasil isso é ainda pior, 85% desses pacientes já chegam com tumor avançado. O tratamento muitas vezes é paliativo ou extremamente mutilante. Tá? Ok. Doutor Enio, como é que você vê essa questão do combate ao fumo? Hoje é o Dia Internacional do Combate ao Fumo. Eu acredito que a situação do alérgico em geral, que é a minha área, melhorou bastante com a proibição do fumo em ambientes fechados, em restaurantes, em cinemas. E eu acredito que isso é uma evolução, é uma tendência mundial e chegou ao Brasil muito bem.
E porque realmente o alérgico se prejudica bastante, mesmo com a presença do fumante. A gente observa uma diminuição bastante importante da incidência de asma, de rinite nas crianças que os pais deixam de fumar. A gente observa uma melhora bastante importante no alérgico quando ele é afastado do contato com o tabagismo, além de outros alergizantes comuns no nosso meio. Nós observamos bastante que o fumante, mesmo quando ele fuma longe e volta ao ambiente, ele continua eliminando aquilo que está no peito dele, ele inalou aquele cigarro, portanto o pulmão dele vem carregado de nicotina, ele continua disseminando aquilo para o ambiente e atrapalhando bastante o paciente alérgico. E atrapalhando também o fumante passivo, né? No caso, você citou os filhos, né, de quem fuma, né? Perfeitamente. Os filhos, no ambiente de trabalho também, os colegas de trabalho, muitas vezes o sujeito tem uma asma e trabalha ao lado de um fumante. O fumante fala, não vou fumar perto, mas ele continua prejudicando. Doutor Milton Sabino, a gente estava falando sobre o efeito do cigarro quando a fumaça entra no pulmão, mas ela passa pela boca e passa pelos dentes. Tem também implicação? Tem. É incrível o poder devastador do cigarro, né? Todas as áreas aqui estão falando e todo mundo sabe. Mas eu acho que uma grande coisa hoje em dia é que eu vejo que me parece que os jovens estão tendendo a não querer fumar, né? Meus filhos têm horror a cigarro. Meus filhos não podem nem ver cigarro. Na minha família, muitas pessoas pararam de fumar. Na boca, faz um estrago muito grande. Na área que eu trabalho com implantes, você diminui em 20% a chance de sucesso de um trabalho que é de 99% de chance de sucesso. Ou seja, então faz um efeito muito grande. Doenças de gengiva, o fumo prejudica muito as gengivas, né? Ele faz com que haja uma vasoconstrição, ele esquenta aquele local e faz com que as doenças periodontais aumentem. Então, na boca, ele tem um efeito bem devastador. Então, o dente amarelo, sangramento... O dente amarelo, sim. Mas é que o dente amarelo nem é o pior problema, porque esse você ainda consegue com uma limpeza, com clareamento. O problema são os efeitos que ele faz, que são silenciosos, né? Porque você vai ter problemas gengivais sérios, você vai ter perda óssea, você vai ter agravamento de alguns problemas que você, às vezes, nem percebe. Ok, doutora Laura Ferreira Guilhoto, sua opinião a respeito do tema. Então, Fernando, nós sabemos que todos esses hábitos inadequados na população, eles fazem com que outras consequências existam. Então, por exemplo, o tabagismo, nós sabemos que é muito menor aqui do que em alguns países da Europa, mesmo dos Estados Unidos, e essas campanhas são extremamente importantes, porque, por exemplo, na gestação, quando a mulher fuma, o feto pode ser menor e ele pode ser comprometido, levando a inúmeras patologias, como deficiência intelectual. Algumas dessas crianças podem ter consequências como epilepsia, porque o feto ele não é tão bem nutrido e com isso ele pode sofrer então malformações e alterações que não tem mais como serem revertidas. Então, independentemente da mulher que vai ter um comprometimento da sua saúde pelo tabagismo, quando ela está gestante, ela pode comprometer o feto e com isso então ter consequências que são adversas no futuro da criança, que elas não têm mais como serem revertidas. Então, nós sabemos que todas essas campanhas como essa, como o Dia de Combate ao Fumo, são extremamente importantes, porque através delas nós podemos mudar a história de saúde da população. Outras medidas que são muito mais complexas, que dizem respeito a aconselhamento genético, a outras alterações que são muito mais difíceis de serem tratadas, elas dependem de uma tecnologia muito maior. E nesse caso é só a educação que faz com que essas pessoas elas tenham um futuro melhor para si próprias, como para a próxima geração, que pode não ser comprometida por doenças neurológicas, como eu disse, a deficiência intelectual e, eventualmente, alguns casos de epilepsia que são decorrentes de má assistência ao parto, à gestação e à desnutrição proteico-calórica que esse feto vem a sofrer durante a gestação. Agora, tem uma pergunta para o doutor Alfredo, do Hospital SEMA. Produção, só mostra para mim no teleprompter, um pouquinho mais para baixo, de quem é que fez a pergunta. Eu já vou registrar. Que, no caso, pode abaixar mais um pouquinho o teleprompter, por favor. Do telespectador eu não consigo identificar, mas a pergunta o Hospital SEMA está fazendo alguma ação específica de prevenção
O número de casos tem aumentado? A gente faz prevenção, sim. É importante frisar aos telespectadores que a prevenção deve ser feita por um profissional habilitado. Como eu frisei antes, esse diagnóstico precoce é fundamental para o sucesso do tratamento. Então, se a pessoa vai fazer um autoexame, ela nem sempre consegue identificar as alterações. A gente faz, sim, um exame super simples. O exame da cavidade oral é fundamental para fazer os diagnósticos de câncer de boca e de língua. E o exame da garganta, com equipamentos específicos da otorrinolaringologia também. Quem deve procurar? Então, todos os homens, principalmente, e mulheres acima de 40 anos, com história de tabagismo e etilismo crônico, e naqueles em que o câncer de cabeça e pescoço existe na família. Essas pessoas devem procurar, pelo menos uma vez ao ano, o auxílio de um médico ou dentista especialista na área. Quem fuma charuto uma vez a cada 15 dias, vocês consideram também tabagista? Porque o charuto, o pessoal não ingere a fumaça. Olha, vale lembrar que Machado de Assis e Sigmund Freud, que eram grandes fumadores de charutos, morreram de câncer de boca. Ele é extremamente cancerígeno também. Charuto, cachimbo, cigarro. Outra coisa, as pessoas às vezes do interior que falam, mas eu só fumo palheiro. Um cigarro de palha, ele equivale a 5 a 8 cigarros do normal, do de filtro. Então ele é extremamente pior ainda. Vamos avançar nas notícias. Profissionais de educação precisam conhecer mais sobre epilepsia. Depois da família, a escola é a instituição mais importante para a construção da identidade social de uma pessoa. No contexto da epilepsia, muitas vezes o paciente é visto com olhares preconceituosos, principalmente em momentos de crise, como uma convulsão, impactando diretamente nas relações sociais. Quando isso acontece no ambiente escolar, é preciso que os professores estejam atentos e saibam lidar com a situação. O que significa entender melhor a doença? E eu vou perguntar, naturalmente, para a doutora Laura a respeito do tema, que preside a Associação Brasileira de Epilepsia, a respeito do tema. Ou seja, como é que se deve agir aí a escola, o professor, quando você tem uma criança que tem uma convulsão dentro da escola, ou muitas vezes em sala de aula? Quer dizer, tem que dar água com açúcar, tem que dar algum remédio, tem que, lógico, vai chamar o serviço médico, mas é uma situação realmente inusitada para as pessoas que não estão preparadas para enfrentar essa questão. Então, Fernando, a epilepsia já é conhecida desde a época de Hipócrates, 400 anos antes de Cristo, já se sabia que era uma doença causada pelo cérebro. E mesmo assim, existe muito desconhecimento em todas as áreas, não só na escola, como na área de saúde, sobre o que é a epilepsia, o que se deve fazer nesses casos. Então, a epilepsia, ela comete 2% da população mundial, então são números muito grandes, e muitas dessas pessoas, elas omitem que tem esse diagnóstico, principalmente nos casos mais leves, e fazem com que as pessoas que têm formas, às vezes, mais graves, elas fiquem mais conhecidas. E por isso que há o preconceito, porque as formas mais leves, que são 70% dos casos, elas passam despercebidas porque ninguém comenta que tem epilepsia. Então, quando acontece uma crise na escola, a primeira coisa que as pessoas pensam é que a pessoa ela vai morrer, né, que ela vai ter um problema sério e que ela não vai retornar daquele episódio, e ao mesmo tempo isso cria um grande estigma e um preconceito maior ainda, que não é a própria doença apenas. Uma espécie de bullying. Ah, com certeza. O bullying ele é criado desde a época em que o primeiro episódio acontece, porque o bullying, é lógico, ele já existia na antiguidade, ele sempre ocorreu, mas cada vez mais as pessoas são menos tolerantes às diferenças. Então, quando uma pessoa tem uma crise que ninguém sabe o que é, ela fica mais marcada ainda como tendo uma normalidade maior do que uma pessoa que tem asma, uma pessoa que tem rinite, uma pessoa que tem algum problema crônico, alguma outra doença mais comum. Então, o que se deve fazer nesses casos, quando é uma convulsão, porque existem vários tipos de crises, a mais conhecida é a convulsão, deve-se deixar a pessoa de lado, com a cabeça elevada, porque o maior risco é que ela possa, então, aspirar o conteúdo gástrico e que, com isso, ela possa, então, ter um problema aspirativo, um problema mais sério em termos da respiração naquele momento. Então, se deixa a pessoa com a cabeça elevada, de lado, e geralmente a crise é autolimitada. Ela dura de 2 a 3 minutos e depois se segue uma sonolência e o indivíduo volta ao normal daí a alguns minutos. Então, a única coisa que deve ser feita é deixar a pessoa descansando de lado, com a cabeça elevada, para se evitar a aspiração do conteúdo gástrico. Não se deve puxar a língua, não se deve abrir a boca da pessoa, a gente ouve falar que isso muito são disso, coisas muito folclóricas, né? Isso. Que muitas Talvez pessoas você não consegue fazem. respirar, tira a língua dele, tá enrolada. Porque justamente nessa hora acontece uma contração dessa musculatura aqui da orofaringe e a língua ela
está presa no assoalho da boca, ela não tem como ser engolida. Então, não tem que se fazer nada nesse momento. E se o indivíduo for tentar abrir a boca, ela pode causar um problema maior nessa pessoa, porque justamente vai causar, então, uma distensão dessa região do maxilar, e aí pode causar um problema maior, até com fraturas ou deslocamento. Então, não se deve fazer nada, nem se dar água para a pessoa, nenhum alimento, porque ela pode aspirar, porque ela está inconsciente. E nesse momento, então, ela pode ter uma complicação secundária à crise epilética. Agora, é claro, quando são casos em que a pessoa, naquela hora, caiu... Mas já chama o SAMU, por exemplo, numa hora dessas e já... Geralmente, a gente orienta que se faça esses primeiros cuidados e a crise vai ter uma duração autolimitada. Até o SAMU chegar, provavelmente a pessoa já voltou ao normal. Já voltou ao normal. Mas nos casos em que é a primeira crise, as pessoas não sabem o que está acontecendo. A pessoa não recupera a consciência. Ou então em casos em que há um estado de mal epilético, ou seja, crises recorrentes, uma crise atrás da outra. Então, essas são emergências que devem ser, então, levadas ao pronto-socorro mais próximo. Então, as autoridades escolares, elas, de uma forma geral, elas se comunicam com algum agente de saúde nesse momento e principalmente com a família que já conhece a história daquela criança. Porque tem crianças que têm muitas crises diárias. Então, se toda vez for para um serviço de saúde, ela não sai do hospital. Então, a própria família já sabe como lidar nesses casos. Então, cada caso é um caso. Mas no primeiro episódio, a escola não conhece a criança. Então, aí tem que ser chamada a autoridade de saúde, no caso o SAMU, ou resgate. Mas, normalmente, ele demora tanto que a criança já voltou ao normal. Certo? E nesse momento, o que é importante é que a escola, os professores, eles discutam com a classe e discutam com os outros profissionais da educação o que aconteceu. A criança teve uma crise que ela, então, vai ser tratada com medicamentos apropriados e que a maior parte das crianças vai ter uma vida normal. 70% das crianças vão ter uma forma controlável de epilepsia e ela vai ter, então um segmento normal, vai ter um desenvolvimento adequado na escola, vai aprender com as outras crianças e aí o preconceito é que vai ser o pior problema, porque às vezes a escola trata a criança de uma forma diferente. Agora, doutora, isso eu imagino que, como a senhora disse, tem a ver com a questão neurológica, né? É uma questão neurológica que vai desencadear o surto epilético. Isso, exatamente. Então eu lhe pergunto, imagino que, por exemplo, a criança, desde que medicada, ela deva tomar algum remédio para controle neurológico. E aí a pergunta que eu lhe faço é, o que pode desencadear um ataque epilético é a variação, por exemplo, de humor. A criança, por um motivo, ficou muito nervosa, ela ficou muito ansiosa, não sei o quê. Isso é algo que pode desencadear? Ou seja, um cuidado extra com essa criança na escola, no sentido de não deixar essa criança nervosa, não ficar fazendo brincadeirinha e tudo mais, porque pode desencadear uma crise, é isso? Então, essa pergunta é extremamente importante, Fernando, porque as crianças com epilepsia, elas têm que ser tratadas como as outras crianças, elas não podem ser superprotegidas. Mas, ao mesmo tempo, tem que se evitar o bullying, porque se essa criança tiver, então, uma diferenciação pejorativa em relação ao seu comportamento e à sua saúde, aí sim é que vai ser prejudicial. Mas ela tem que ter as mesmas atividades que as outras crianças apresentam, a não ser que ela apresente sonolência por causa da medicação, aí eventualmente tem que ser feito então um reforço adequado nesses casos e uma orientação mais especializada. E com certeza, se ela deixar de tomar a medicação antiepilética, porque a gente não pode tomar só na hora da crise ou só durante algum período, ela tem que ser tomada por um período prolongado a partir da orientação médica. Então, normalmente, o mínimo que se trata é de 1 a 2 anos nos pacientes em que tentam uma epilepsia mais de fácil controle medicamentoso. Tem outras crianças que vão tomar durante vários anos, até a adolescência, e infelizmente alguns vão tomar a vida inteira. Então, o controle das medicações, o uso correto, no horário adequado, e o mais importante é a privação de sono. Indivíduos que ficam sem dormir, eles podem ter mais crises epiléticas por causa desse fator. E é claro, o estresse, ele vai piorar qualquer doença. Sim. As doenças alérgicas, todas as doenças são pioradas. Mas a epilepsia também, ela pode agravar, especialmente, as crises e desencadeá-las. Então, é claro, se a criança for tratada de uma forma negativa, pejorativa, isso sim vai causar crises epiléticas. Mas ela tem que ter as mesmas exigências de uma criança que não tem crises. Ela não pode ser superprotegida. Por favor, doutores, vocês podem ficar à vontade de fazer perguntas aqui para a doutora Laura. Eu não quero monopolizá-la, mas eu quero aproveitar aqui e também lhe fazer mais uma pergunta para saber o seguinte: a epilepsia é genética?
Então, Ou nem alguns sei? casos, a epilepsia pode ser genética, Fernando, mas é a minoria dos casos. A maior parte dos casos, como muitas doenças neurológicas, a gente não descobre a causa. Cerca de metade delas a gente não tem uma causa, uma etiologia definida. Então, há casos em que é genética, que a gente vê em casos familiares em que existe uma maior concentração de pessoas com epilepsia. Mas isso é mais a exceção do que a regra. Então, a pessoa com epilepsia, ela não necessariamente vai ter filhos com epilepsia, ela vai ter apenas que fazer o controle adequado e quando ela planejar a gestação, ela, claro, vai ter que fazer um aconselhamento em termos de que tipo de epilepsia ela tem e, principalmente no caso da mulher, fazer o uso correto das medicações. Ela não pode suspender a medicação durante a gestação e usar o ácido fólico, que ele vai prevenir as malformações, eventualmente, que sejam associadas a algumas das medicações. Então, ela pode ser genética, mas em casos raríssimos. Muitos casos são ambientais, são adquiridos, então, através de traumas de crânio, como hoje em dia a gente sabe que tem muitos acidentes automobilísticos, infecções do sistema nervoso central, meningites, encefalites. Então, todas essas medidas que podem ser feitas para prevenir esses casos são de extrema importância, porque isso dizem respeito a políticas públicas e são mais factíveis do que se tratar, por exemplo, uma doença genética, que isso depende de muito mais tecnologia. Eu vou deixar o telefone aberto, 38766146, para que as pessoas que tenham dúvidas a respeito dos temas que nós estamos debatendo aqui, fiquem à vontade para poder nos telefonar. Quem vai conversar com vocês é o Pedro Schiavon. Eu até pergunto para a Zenilda, Zenilda, o Pedro Schiavon, ele é parente do Luiz Schiavon, do RPM? Você fez assim? Ele não quer falar, né? É segredo, né? Não tem problema. Mas a gente vai falar com esse Schiavon, fazer homenagem aqui pro Paulo Ricardo, da RPM, e você vai poder fazer sua homenagem quando você falar com ele no 3876-6146. Eu vou avançar nas notícias agora. Alguém mais faz alguma pergunta para a doutora? Eu tenho Laura? uma pergunta, doutora Laura. Mas não, Alfredo. Extremamente comum na nossa prática diária a investigação do sono. Por exemplo, a apneia do sono é uma das minhas atribuições. Eu vi que você falou muito sobre a investigação, que a privação de sono é uma das principais causas de surtos de epilepsia, enfim, naquelas crianças predispostas. Vocês investigam normalmente isso em ambiente de consultório ou não? Então, na verdade, a gente faz uma prevenção. A gente pede para fazer uma higiene do sono adequada, mas a investigação não necessariamente vai ser feita. Ela vai ser feita quando há dúvidas do diagnóstico diferencial, se é uma crise epilética ou então se é um distúrbio de sono. Muitas vezes a história clínica já resolve isso, porque a gente consegue fazer essa determinação. E outras vezes a polissonografia pode ser solicitada. Agora, ao contrário, às vezes a polissonografia, por ser uma área que a gente sabe que cresceu muito nos últimos anos, então muitas vezes a criança chega primeiro com a polissonografia. Exato. E depois faz a avaliação neurológica pensando-se na crise epilética. Então a gente tem que lembrar que os dois distúrbios, tanto de sono quanto a epilepsia, eles são extremamente comuns, mas a avaliação clínica, na verdade, é o que mais vai refletir qual o distúrbio que a gente está se tratando, e algumas crises epiléticas ocorrem apenas durante o sono. Então, nesse momento, sim, Alfredo, é extremamente importante se fazer essa diferenciação. Aí a gente pode fazer um vídeo eletroencefalograma com uma duração maior, incluindo o período noturno, e a polissonografia também, que ela acaba medindo outros parâmetros que o vídeo eletroencefalograma não mede. Então, nesses casos onde a crise epilética acontece durante o sono, às vezes a gente lança a mão da polissonografia e justamente quem dorme menos acaba ficando mais sonolento durante o dia e acaba também tendo mais tendência a ter crises. Então, existe essa correlação entre a epilepsia e os distúrbios de sono. Muito bem lembrado, Alfredo. Obrigado. Eu vou avançar nas nossas notícias. Agora, o tema é a questão dentária. Tecnologia antecipa procedimentos dentários à distância. Será que é isso mesmo? A tecnologia virtual tem possibilitado que pacientes de outras cidades consigam antecipar boa parte do tratamento à distância, só indo ao consultório para a intervenção final de um implante dentário. O sistema possibilita que se saiba exatamente a posição que o implante irá ficar e até que os dentes sejam confeccionados antes de o paciente ir ao consultório. Além disso, não é preciso cortar a gengiva do paciente, implantando o dente por um orifício que nem precisa de pontos. Dr. Milton Sabino, é isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. A área de saúde, nós todos aqui que amamos, né? A evolução tem sido muito grande, dia a dia,
E a odontologia evoluiu muito com os implantes dentários. Os implantes dentários realmente mudaram a vida dos pacientes, mudou a odontologia. Os implantes são um sucesso, isso todo mundo já sabe, os implantes estão certos, os implantes funcionam. Existe um exagero em algumas propagandas a respeito do assunto, mas isso é um outro tema. Mas os implantes são um sucesso. É muito comum hoje em dia as pessoas falarem, eu fui no dentista fazer um implante, não é mais uma coisa que, olha, ele fez um implante. Então disso, os implantes melhoraram. Antigamente nós tínhamos um problema de não conseguir, quando não tinha osso, você não tinha o que fazer. Hoje em dia você coloca osso, você cria osso. Você tira o sangue do paciente, pega a célula, coloca lá dentro. Então, você tem uma tecnologia fantástica na execução da cirurgia. Mas o que mais está me surpreendendo, quando eu achei que não fosse mais evoluir, foi que a tecnologia virtual veio para o consultório para ficar. Então, vou dar um exemplo. Eu atendo pacientes de outros estados. A pessoa mora em Roraima, mora em Tocantins. Ela faz uma tomografia na cidade dela. Essa tomografia vem para o meu computador por e-mail. Eu monto essa cirurgia em 3D, faço os implantes. Nessa cirurgia eu já consigo ter uma noção o que pode dar errado e o que pode dar certo, onde eu preciso me preocupar durante essa cirurgia. Faço todo o plano de tratamento, converso com essa pessoa, ela vai saber exatamente o que vai precisar fazer. Vamos fazer. Eu mando isso para uma empresa, por computador, eles me mandam um guia cirúrgico. Um guia cirúrgico é um guia de qualquer pessoa que faz cirurgia. Você coloca e você sabe exatamente os pontos onde você vai precisar introduzir os implantes. Resolvido, vamos fazer. O paciente chega no consultório, senta na cadeira, você coloca esse guia cirúrgico e hoje em dia você não precisa mais cortar toda a gengiva para fazer os implantes. Como você fez tudo por tomografia, você sabe exatamente a posição dos implantes. Como esses implantes têm esse guia, você não consegue mudar nem 1 milímetro a colocação. Então você coloca esses implantes por um pequeno orifício na gengiva. Tira essa guia cirúrgica, esses implantes já estão colocados e você faz a moldagem. A moldagem é aquela que coloca na moldeira, leva na boca, que enjoa. Hoje em dia você tem scanner intrabucal, ou seja, você não molda mais. A moldagem é um grande problema em trabalhos extensos de implante, quando você faz a boca inteira. Porque você molda, às vezes não dá certo, às vezes a moldagem distorceu quando você mandou para o protético. Então, hoje em dia, com o scanner, você escaneia, demora 1 minuto, isso vai para o computador, você senta com o paciente, monta os dentes. E você pode fazer implante de mais de um dente ao mesmo tempo? Normalmente se faz vários implantes, a gente aproveita uma... Como ele fica mais rápido... Num dia? Num dia, às vezes você faz... Eu costumo falar para o paciente o seguinte, o paciente tem muita preocupação em saber quantos implantes eu vou colocar. E quanto tempo vai demorar? Porque às vezes o negócio de implantes, o cara demora... um dia faz um negócio, outro dia faz outro, Eu falo para o paciente o seguinte, não se preocupe, nós vamos colocar exemplo. Tira esse dente aí e bota outro. 8 implantes em cima... Eu não sei se é assim, doutor, mas... Eu uma vez, desculpe, eu estou fazendo uma pergunta de leigo aqui. Eu, por exemplo, fazer uma observação minha, eu tenho um dente que o médico falou assim, não, mas o senhor tem tudo, tal, só precisa fazer, sei lá, coroa, coisa parecida. Isso. Falei, mas quanto tempo para fazer a coroa? Não, você tem que vir aqui 4, 5 vezes, cada vez eu não sei de que jeito. Falei, doutor, não tenho tempo, tira esse dente aí, bota outro. Ah, pelo amor de Deus. Não tem gente que já falou isso pro senhor? Tira esse dente aí, bota outro. As duas coisas são comuns. O pessoal quer recuperar, quer não sei o quê. Não, as duas coisas são comuns. A pessoa chegar aí com um dente que tem total recuperação, querer extrair e fazer implante, que é o meu caso, que o implante é uma maravilha. Que os caras não tem tempo. E tá errado. O pessoal, hoje em dia, no mundo moderno, o pessoal não pode ficar 5 vezes no dentista para colocar um dente. Esse é o grande problema. Essa está sendo a evolução que a odontologia está atendendo. É que você consegue fazer as coisas... mais rápido. Mais rápido. Porque, por exemplo, você faz todo esse planejamento do tratamento sem você ir no meu consultório. Lá faz só para fazer... Lá você vai só para fazer a cirurgia. Lógico que... Então, finalizando, hoje em dia, você consegue, depois que você fez a cirurgia, escaneou, você manda para uma fresadora no seu consultório mesmo ou no laboratório do protético e os dentes são feitos por uma máquina fresadora, pelo computador em horas. Mas alguém já pediu para o senhor, tira esse dente, mesmo que seja bom e recuperável, para colocar uma prótese? Já pediu para tirar dente bom e não se faz. Não se faz isso. E ao contrário também. Mas o contrário também. Às vezes a pessoa está com o dente que não tem a mínima condição e ele não quer tirar. Esse dente não tem como, esse dente não tem mais chance. Não, mas eu não quero perder esse dente. Você já perdeu esse dente. Ele só está na sua boca, mas o dente já está perdido. Está contaminando, está com mobilidade. Está fazendo mal. Então, os dois extremos. Isso que eu acho que os profissionais de área de saúde, todas as áreas de saúde, têm que ter esse discernimento, de falar para o paciente
qual é o momento e qual não é o momento. Às vezes, até você tem um dente que ele está num estágio entre perder ou ficar. E aí sim você analisa custo-benefício, tempo de tratamento, aí sim. Mas ele está naquela fase que se você tirar não está errado, mas você deixar também pode causar algum problema. Então, essa fase é que o profissional tem que saber entender. Aí a culpa não é do médico, é do paciente que é ansioso, né? A culpa é do paciente, mas não tem problema, não tem problema, doutor. Posso fazer uma pergunta? Pode, por favor. Então, assim, a gente como está num debate, Sim, né? Então, é um vou fazer debate. uma pergunta do advogado diabo. Por favor. Porque, assim, a gente, por exemplo, vê que em países mais ricos, mais desenvolvidos, pelo menos a impressão que eu tenho, que se usa muito menos os implantes e a correção estética, né, desses defeitos que a gente trata aqui no Brasil. Então, até que ponto a gente também não está usando muito a tecnologia nesse sentido e deixando outras questões que são importantes? Por exemplo, eu atendo alguns pacientes em hospitais universitários, na Unifesp, por exemplo. A gente percebe que muitas vezes eles não querem comprar um medicamento que a gente prescreve, que eventualmente, às vezes, eles não estão no sistema de saúde, mas eles estão com aparelho nos dentes. Ou seja, às vezes a pessoa prioriza mais a estética do que as condições de saúde. Então, eu acho que isso é uma coisa que deve ser refletida também, porque, como a sua observação foi feita, Milton, é extremamente importante, porque não é em todos os casos que vai se fazer isso, que vai se tirar o dente que está ruim e que vai se colocar um implante. Mas eu percebo que, não digo as autoridades, mas o público em geral, ele gasta muito mais dinheiro e tempo na parte estética que na parte de saúde propriamente dita. Eu acho que isso é extremamente importante, a opção que o paciente tem. Mas, às vezes, cria-se uma expectativa numa área que não seja importante, mas existem outras áreas mais importantes que o indivíduo ele não se atém. Não prioriza. Então, não prioriza. Eu acho que são coisas diferentes. Eu acho que, primeiro, falando em parte estética, Brasil e Estados Unidos são países que buscam muito a estética, né? Cirurgia plástica, essas coisas todas. Então, eu acho que isso é uma questão de cultura. Se você pegar... Na verdade, fala-se muito de Europa. Na Europa também cuida-se muito mal dos dentes, viu? E, aliás, é muito comum eles virem tratar dentes aqui. Portugal mesmo, né? As pessoas gostam muito de falar de Europa. A Europa se escova muito pouco o dente. Né? Não é essa maravilha toda. O que acontece nos países mais desenvolvidos, Suécia, né? Esses países mais desenvolvidos mesmo, é que lá você tem, o governo te dá um nível de prevenção muito alto. Tá? Então você manda buscar o paciente se ele não for no seu consultório. Que eu não vou nem entrar nesse detalhe. Mas eu acho que hoje em dia não é que priorizou a estética. Eu acho que a ortodontia é uma área extremamente necessária. Né? Eu acho que a ortodontia não é uma área estética. A ortodontia, você corrigir a posição dos dentes, você vai melhorar a respiração do paciente, deglutição desse paciente, além da estética, que também é muito importante. Mas o que eu acho que a odontologia hoje em dia ficou mais viável às pessoas. Se você pegar 20 anos atrás, só punha aparelho quem era muito rico, a manutenção de aparelho era um salário mínimo e meio. Né? Hoje em dia não. Hoje em dia você tem consultórios que colocam o aparelho caiu muito de preço, você tem consultórios que colocam com uma manutenção que a pessoa pode pagar. Assim como todas as áreas da odontologia, a tendência é essa. Mas eu não acho não que as pessoas deixem de. O que eu acho é que as pessoas que geralmente fazem, que deixam de comprar o remédio para fazer alguma coisa estética, eu acho que a pessoa mais classe baixa, ela não deixa de fazer comprar o remédio, não. Eu acho que a estética é importante e a ortodontia entra como uma área realmente de correção de defeitos, não só de estética. Bem. Eu acabei de trocar, Pardal. Nosso técnico, professor Pardal, é um homem que trabalhou na Globo, SBT, Record, Bandeirantes. Pardal, tá funcionando o áudio aí, produção? Hã? Então eu vou fazer aqui um pedido para a produção. Vocês sabem que um debate como esse, os caríssimos doutores, é um debate que nós não costumamos ver de maneira aberta e aprofundada na televisão aberta. Né? Não a nossa TV aberta, que é uma televisão que está aberta para a sociedade, que é uma televisão pública. E aí, Fernanda, eu vou pedir, por favor, para a produção colocar no ar, se possível, aquela chamada que você gravou conosco no congresso da BCCom, a matéria, vê se já está no ar aí, para a gente poder dar uma notícia em primeira mão
para os telespectadores que estão nos acompanhando, se a Zenilda permitir, né? O Fausto Camunha também, para a gente contar uma novidade muito importante, e eles vão nos dizer se está pronto ou não a matéria, mas na sequência eu vou avançar nas notícias com os nossos debatedores de hoje. Irritação na pele nem sempre é alergia. Muitas pessoas já se depararam com algum problema na pele que julgou ser alérgico. A pele reage a muitos tipos de agressão, se avermelhando e coçando, embora nem todas as vezes que isso ocorra realmente se trate de alergia. Segundo especialistas, a pele pode ser alvo de muitos tipos de doenças alérgicas, sendo as mais frequentes as dermatites de contato, os eczemas, as urticárias e a dermatite atópica. Eu vou começar ouvindo o Dr. Enio Ziman a respeito do tema. Ao contrário da epilepsia, que muitas vezes o paciente tem vergonha de ter epilepsia, esconde isso, dá a impressão que às vezes as pessoas têm até um certo orgulho de ser alérgicos. Então a pessoa proclama, eu tenho alergia à penicilina, eu tenho alergia a leite, não posso tomar leite. É uma coisa que as pessoas realmente debatem bastante e isso muitas vezes cria uns conceitos errados. Tudo que coça na pele, eu estou com uma alergia danada. É comum a gente receber um paciente, de repente, ele chega e fala, olha, eu estou com uma alergia violenta há uma semana. Será que é uma alergia? E, de repente, tem um processo infeccioso, uma micose, ou uma escabiose, e ele está tomando um antialérgico e achando que com isso, usando um creme de corticoide, achando que com isso ele vai resolver o problema dele. Quando ele não consegue, aí sim ele vai procurar o médico. Mas ele sempre tem aquela ideia de, isso é alergia. E nem tudo que parece alergia é alergia. É importante muitas vezes se diferenciar. Às vezes a gente mesmo precisa fazer um teste alérgico ou pedir um exame de imunoglobulina específica, um RAST, né? O nome antigo RAST, né? A gente chama de imunocap. E é um exame que detecta anticorpos específicos contra poeira, contra ácaros, contra alimentos. Então, é possível a pessoa determinar se ela tem alergia à proteína do leite ou se ela tem uma intolerância à lactose, que as pessoas também confundem bastante. Intolerância à lactose com alergia à proteína do leite. Normalmente, quem tem intolerância à lactose tem uma diarreia, tem uma alteração quando toma o leite, né? Mas não, eu tenho dor de cabeça, isso pode ser intolerância à lactose? Não, não pode. Tem que procurar ver qual é a causa disso. De repente, pode tanto ser um problema neurológico, como pode ser um problema de maloclusão, pode ser... Então, uma porção de coisas que podem causar e a pessoa acha que não. Quando eu como determinado produto, quando eu como eu tenho dor de cabeça, então eu sou alérgico àquele produto. Isso tem que ser aprofundado, de preferência com alguém que conheça a área e feito um diagnóstico. Agora, doutor Enio, eu não sei se, pelo menos na minha época, né, quando eu era mais jovem, uma vez eu fiz esse exame para saber a que eu seria alérgico. Aí então tinha uma fitinha, um monte de furinho, e aí colocava umas gotinhas ali. Então assim, esse aqui se ficar vermelho é alergia a pelo de gato. Esse aqui é poeira, esse aqui... ainda é assim, isso existe. Só para a gente entender um pouco de como é que se faz hoje para diagnosticar a que uma pessoa é alérgica ou não. Ainda se usa bastante o teste alérgico de leitura imediata, chamado prick test. Prick test. É esse teste que a gente coloca os diversos antígenos. Evoluiu um pouquinho, antigamente cada teste desse era uma injeçãozinha, hoje a gente já faz com escarificação e puntura, um teste praticamente indolor. Isso. A gente consegue fazer vários antígenos ao mesmo tempo, tem equipamentos bem interessantes que a gente consegue testar 8 substâncias, por exemplo, ao mesmo tempo. E são bem úteis. Antes de se pedir um exame de sangue, muitas vezes se faz o teste para a gente ter uma noção do que a gente vai investigar. Porque se a gente for investigar todos, a lista é muito grande. Embora exista o imunocap Isaac, por exemplo, que ele testa mais de 100 tipos de alergia ao mesmo tempo. É um teste, muita gente quer fazer, não, então eu quero fazer esse. Aí chega lá, muitos dos convênios nem pagam isso, porque senão começa a haver um certo abuso, né? Então, é aquela mania de ser alérgico. Não, o importante é saber quem tem e quem não tem. Agora, doutor Enio, eu queria fazer uma pergunta sobre... Vocês, por favor, fiquem à vontade para fazer para o doutor Enio. Vou fazer uma pergunta para o senhor, que é uma dúvida dos homens, em relação às mulheres. Que é o seguinte, às vezes o sujeito está lá namorando com a mulher e ela fala o seguinte, olha, meu amor, eu tenho alergia à bijuteria.
Aqui é só ouro. Aqui não tem negócio de vir com bijuteria que fica alérgico e tal. Eu sei que... Eu tô falando de maneira jocosa, mas é verdade. Eu tô falando que eu já ouvi isso, né? E aí eu tive que terminar, porque eu não podia dar joia pra menina. Mas eu pergunto pro senhor, existe isso mesmo de pessoas que são alérgicas a determinada, por exemplo, bijuteria, mas não é alérgica a ouro? Existe isso? Existe. Um dos mais comuns alergizantes que a gente encontra é o níquel e provoca dermatite de contato. Então, o indivíduo, ao ter contato com alguma coisa que é rica em níquel, tem... não sei se a gente deve fazer merchan ou não, mas existem algumas casas especializadas em produtos para alérgicos que têm bijuterias feitas do mesmo material que se utiliza em ortopedia ou mesmo em implantodontia, materiais à base de aço cirúrgico ou de titânio. Não, pode falar, só para a gente saber, não tem problema. Só pra, né? Existe o Alergoshop, existe a Casa do Alérgico, todos eles podem ser encontrados procurando na internet, produtos para alérgicos, né? Tem o SOS Alergia. Estou citando os principais do mercado, que assim a gente não puxa para nenhum deles. Tá bom. Mas, por exemplo, citando, já que eles têm produtos específicos que não são alergizantes e tem também produtos que fazem uma espécie de uma proteção, formam uma camada de proteção para que a pessoa consiga usar aquela bijuteria por algum tempo, depois ela limpa normalmente e guarda, mas ela vai sair, ela tem uma bijuteria que ela gosta, ela passa uma espécie de um verniz que se encontra nessas casas de produtos. O Alergoshop, por exemplo, tem um produto que realmente pode ser aplicado sobre a bijuteria que vai detectar se existe o níquel ou não, chama-se Nicontrol, encontra no site lá deles também, né? Sim. E depois, no mesmo conjunto, já vem esse verniz que ele aplica sobre a bijuteria e passa a conseguir utilizar até por uma semana sem ter problemas. Quando ele começa a coçar um pouquinho, ele vai lá, limpa e aplica de novo proteção. Doutor, então eu já entendi. Quer dizer, então o sujeito compra esse produto, vai na bijuteria, vê que não tem alergia e fala, minha filha, isso aqui você não pode reclamar, essa semana não. Perfeitamente. Uma pergunta, Enio. Eu, por exemplo, eu tinha esse tipo de alergia quando eu era mais jovem, talvez porque eu não entendesse muito bem e já estava mal intencionado. Isso. Mas agora eu não tenho mais, assim, eu posso usar a bijuteria, talvez tirando o brinco ou tirando alguma coisa e desaparece. Isso muda com a idade? O que às vezes muda um pouquinho é a dificuldade de absorção. Então a gente começa a não absorver tanto. Para ver a absorção do metal, são íons que precisam entrar na pele. Então é muito comum, inclusive, o contrário. A pessoa para de usar bijuteria e continua coçando o lugar por muito tempo. É um local que absorveu o metal e a pessoa fala, então não deve ser... Eu parei de usar, já tem quase uma semana e ainda continua coçando. Então normal. Não deve ser isso. Não, ela absorveu alguma coisa e leva um tempo. Ou o próprio fato de coçar leva a perpetuar isso. Agora, realmente a gente pode diminuir a sensibilidade mesmo. Não se retirar essa bijuteria rapidamente também deve absorver menos. Também. O que existe também, muitas vezes, nos problemas alérgicos é o seguinte, as pessoas desenvolvem uma certa tolerância. Então, a exposição repetida, aliás, é o princípio daquelas vacinas de alergia, que a gente aplica doses bem diluídas dos antígenos e vai aumentando gradativamente, e a pessoa consegue passar a tolerá-los melhor. Com o contato também pode acontecer isso. Com o tempo, o contato repetido pode fazer com que diminua a sensibilidade. Não é que a pessoa deixa de ser alérgica. Um belo dia isso pode acontecer novamente. Tem uma pergunta, doutor Enio. É extremamente comum no nosso meio, nos alérgicos, as reações cruzadas. Então, hoje, um paciente me perguntou, olha, eu vou ter que fazer um exame com contraste, eu nunca comi camarão, eu não sei como me portar. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho sobre essas reações cruzadas, que um antígeno pode provocar uma reação totalmente diferente do que ele está acostumado. Normalmente, uma coisa que as pessoas se preocupam muito é com o iodo. Então, elas acham que, como o contraste é iodado, se ela tem alergia a um crustáceo, ela tem maior probabilidade de ter alergia àquele antígeno. Normalmente, quem tem alergia ao crustáceo tem a proteína, a carapaça de quitina, a proteína do crustáceo, e é uma reação que pode ser bastante grave. A reação ao iodo é uma reação a medicamento. O iodo trabalha como apteno, que é uma substância que não causa alergia porque não é uma proteína, mas se liga a uma proteína, fazendo com que ela passe a gerar uma reação do sistema imunológico. E é uma reação totalmente diferente daquela do fruto do mar.
inclusive no frutos do mar a concentração de iodo é pequena e dificilmente uma pessoa que tem alergia ao iodo vai ter. Inclusive o nosso sal que a gente consome é iodado e as pessoas consomem ele liberalmente e não tem reação nenhuma. Doutor Milton. Você comentou que hoje em dia todo mundo acha que tudo é alergia, né? E a gente é verdade, Sim. todo mundo é alérgico a tudo. E um dos grandes problemas que a gente tem na área de saúde é a automedicação. E eu vejo que se toma muito antialérgico hoje em dia. É verdade. Tem algum tipo que a pessoa possa tomar mesmo? Então, quem tem criança, eu tenho 2 filhos pequenos, eles podem tomar de vez em quando algum tipo de antialérgico? Isso compromete? A gente sempre acaba procurando o mal menor. Então, lógico, a automedicação é um problema. Mas com uma orientação do médico que acompanha, do pediatra, é comum a mãe já ter um antialérgico em casa para usar em caso de necessidade. Talvez todo mundo devesse. Às vezes, o efeito de um antialérgico tomado em casa, um comprimido ou um xarope, é muito mais rápido que correr até o pronto-socorro. Sim. E o pessoal, qualquer coisa, procura pronto-socorro. Lá, primeiro tratamento é uma medicação injetável, uma medicação rápida. De repente, se ganha esse tempo tomando uma medicação em casa, normalmente são medicações relativamente seguras, com uma orientação de alguém, Sim, não claro. por conta própria. Não automedicação. Senhores, vamos agora à manifestação. Tem perguntas do telespectador? Eu já vou ler. Pessoal, calma. É que a produção está aqui esbaforida porque a matéria está no ar, é isso? E pode... Quanto tempo tem essa matéria? Pode falar, por exemplo. 3 minutos. Então vamos colocar a matéria no ar. Se precisar cortar antes, vocês cortam, porque é uma notícia importante que eu tenho para trazer para os nossos debatedores, para o telespectador que está nos acompanhando. Eu vou sintetizar um pouco dessa história. Nós estamos hoje na NET, certo? Quem está nos acompanhando em casa pela NET ou pela Vivo TV. São canais de TV por assinatura via cabo. Eu sou presidente da ABCCom, que é a Associação Brasileira de Canais Comunitários. E nós temos uma luta muito grande. São 125 emissoras no Brasil. E nós tínhamos uma luta para que os nossos sinais também fossem carregados pela Sky, Oi, GVT e, claro, essas operadoras via satélite, essas e outras mais. Isso acontecendo, nós vamos poder nos comunicar com 80 milhões de brasileiros, ou seja, quase metade da população nacional. Para isso acontecer, precisava de uma regulamentação. Eu quero que vocês ouçam a matéria, por favor, e a gente comenta na sequência, senão a Zenilda fica brava comigo. Vamos à sequência, vamos à matéria. Ocorreu nos dias 19 e 20 de maio de 2017 o primeiro Congresso Extraordinário da ABCCom, rumo ao DTH mantendo as antigas conquistas. A minha gestão começou agora em 2017, nós temos provocado muito a Ancine, a Agência Nacional do Cinema, no sentido de que a agência defina a regra de carregamento dos canais comunitários no DTH. O DTH é o sistema de televisão por assinatura via satélite, como Sky, Oi, GVT, Claro, e você precisava de uma regulamentação da Ancine. Neste ano, finalmente, depois de muita pressão, muito diálogo também, não apenas pressão, mas diálogo, a Ancine decidiu abrir uma consulta pública para exatamente definir essa questão do carregamento dos canais, não só os canais comunitários, mas de todos os canais obrigatórios. Então, TV Câmara, TV Senado, TV Justiça, TV Universitária e TV Comunitária vão ter uma regulamentação própria da Ancine e aí sim nós vamos dialogar com as operadoras de DTH, como a Sky, Oi, GVT, Claro, né, Telefônica, para que a gente encontre a melhor equação para ambos os lados, tanto para as operadoras como para os canais, para procedermos a esse carregamento. O canal comunitário, ele dá vez e voz para a sociedade civil organizada, para o terceiro setor, para comunidades como a nossa, a comunidade italiana. Aqui nós estamos sendo recebidos no Edifício Itália, no Círculo Italiano, que tem uma programação especial, tem a comunidade judaica, tem a comunidade árabe, a comunidade portuguesa, enfim, a comunidade japonesa, as comunidades que podem se expressar. Temos programas de entidades como OAB, sindicatos de engenheiros, sindicatos economistas, centrais sindicais, fundações, associações, associação comercial, Lions, Rotary. Então, para a mídia, eu acho que para a sociedade é muito importante você ter uma TV comunitária. E é uma mídia diferente, é uma mídia que dá vez e voz para a sociedade. Eu acho que isso é fundamental numa democracia forte.
26 TVs comunitárias participaram do evento, onde foi discutido o futuro dessas entidades que colaboraram para o fim do monopolismo na televisão brasileira, abrindo novas oportunidades para os futuros profissionais de TV. Fazer com que os canais comunitários agora estejam também, não é, dentro de uma outra plataforma, né, que é o caso da Sky, e com mais telespectadores, com mais ouvintes, isso é fantástico. Eu penso que é, sem sombra de dúvida, um progresso para as TVs comunitárias. Eu acredito que nos próximos anos a televisão não vai ter o formato que tem hoje. A televisão vai ser um dispositivo. E lá você vai ter o carregamento, as televisões vão ser Smart TVs conectadas na internet. E a grande história que jamais vai deixar de existir na história da humanidade e da comunicação é a geração de conteúdo. Não é mais a forma que o conteúdo chega no telespectador, no assinante, no ouvinte, mas é o que você vai produzir. A TV Aberta São Paulo, o canal comunitário da maior cidade do país, agradece a iniciativa desses grandes agentes da comunicação e apoia a evolução da mídia brasileira. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Voltamos então ao nosso Gente que Fala, especial falando sobre saúde, e você acabou de acompanhar uma matéria falando sobre a importância dos canais comunitários que hoje estão apenas na TV a cabo, na NET, na Vivo TV e outras operadoras, para que possam ocupar o seu espaço na Sky, Oi, GVT, Claro, Nossa TV e outras operadoras que operam via satélite. Com isso, nós poderíamos então conversar com 80 milhões de pessoas, quase metade da população brasileira. Para isso acontecer, eu falava na matéria que nós precisávamos de uma regulamentação da Ancine, que regulamenta conteúdo, a Agência Nacional do Cinema. E esta regulamentação, eu aviso aos nossos telespectadores em primeira mão, saiu ontem. Nós recebemos a regulamentação da Ancine, determinando que as operadoras de TV a cabo, TV por assinatura via satélite, devam carregar o canal comunitário nacional. Era uma espera de muitos e muitos anos que se consubstanciou ontem, e agora nós vamos tratar para que seja uma realidade. Já temos reuniões agendadas com as principais operadoras de televisão por assinatura via satélite do país, e nós temos certeza de que isso vai ser muito importante, porque este debate que nós fizemos aqui, esse tipo de diálogo que nós travamos aqui, nós achamos importante que seja disponibilizado para todo o Brasil, para que as pessoas possam acompanhar, porque tanto faz, desculpe, quem está nos acompanhando em São Paulo para ouvir falar sobre a questão da alergia, ou da epilepsia, ou da questão do tratamento dentário, enfim, tanto faz a pessoa assistir aqui ou assistir em Manaus. É importante da mesma maneira. Então, é um grande avanço que nós vamos ter na comunicação pública brasileira a partir de hoje. E eu agradeço a todos aqueles que torceram por nós, pelas TVs comunitárias, para que a gente pudesse chegar nessa data de hoje comemorando. Parabéns. Parabéns. Muito obrigado, viu? Muito feliz. Eu vou fazer aqui uma pergunta para a doutora Laura, rapidamente. Eu ouvi a senhora falar sobre a Unifesp e eu lhe pergunto se vocês acompanham os trabalhos do Instituto Cochrane, da Medicina Baseada em Evidências, do Dr. Álvaro Atala. Inclusive tem programa aqui na emissora, ele é da Unifesp, ele sempre fala muito dessa questão de observação. E aí, depois dessa observação, várias vezes, é que se chegam a algumas conclusões. Sim. Quando eu me formei, por exemplo, sou formada há 30 anos, a gente tinha uma medicina que não era tão baseada em evidências. Era uma medicina mais que era tradicional, empírica, e isso pelo menos aqui no Brasil. E nos outros países isso já existe há mais tempo. Mas a medicina baseada em evidências, ela é comprovada como sendo a mais adequada, pelo menos contemporaneamente. Pode ser que daqui a alguns anos a gente mude de opinião. Mas quando você tem, às vezes, uma experiência positiva, não necessariamente ela quer dizer que vai dar certo para todo mundo. Então, quando você baseia o seu conhecimento em evidências científicas, mostra-se uma tendência de que aquilo deve evoluir de uma forma ou de outra. Também não é 100% de certeza que vai dar certo naquele indivíduo em particular. Mas são tendências que se mostram favoráveis a um determinado grupo. Então, por isso que hoje em dia se baseia na medicina baseada em evidências, que são vários estudos que são, então, catalogados, principalmente
nessa base Cochrane, que são avaliados, então, estudos ao longo dos anos e vendo-se a base de evidência científica nesses casos. A prática, né? A prática de resultados positivos. É claro que, às vezes, quando a gente vai atender o indivíduo em particular, a gente não vai se basear só nela, porque, às vezes, a gente vê que naquele indivíduo pode não ser a mais benéfica, então é caso a caso. Mas para medidas de políticas públicas e de ter conceitos que são, então, amplamente divulgados, é interessante que seja baseado em evidências científicas. Ok. Momentos finais. Daqui a pouco nós vamos ter o boletim com o Dr. Nelson Letício, cirurgião plástico, que vai entrar na linha ou não, depende da produção. Eu não tenho culpa de nada, só sigo o roteiro que a Avenida preparou para mim. Mas eu não posso deixar vocês saírem daqui sem me responderem uma questão que não é minha, mas é uma questão de todo o brasileiro, em especial paulistano, que tem acompanhado o caso da Cracolândia. Eu quero ouvir os médicos a respeito do tema. Dependentes químicos devem ser internados compulsoriamente? Desde a intervenção da polícia na Cracolândia, no último dia 21, a polêmica vem tomando conta dos debates da cidade. Afinal, os dependentes químicos devem ser internados compulsoriamente? A prefeitura pediu autorização judicial para isso, alegando que os viciados precisam de ajuda e não têm condições psicológicas de buscar socorro. A justiça negou o pedido, baseado em opiniões de médicos que defendem que isso só deve acontecer em último caso. 30 segundos para cada um, por favor, doutor Enio. Eu acredito que é um problema muito grave o problema da droga, porque o indivíduo, quando ele está sob efeito da droga, quando ele é dependente, ele muitas vezes fala de uma maneira diferente do que ele falaria se ele não estivesse sob efeito da droga ou dependente. A gente conhece casos de pessoas que foram internadas contra a vontade e que depois agradeceram o fato de ter sido internado, recuperaram uma vida. Então, eu acredito que, lógico, cada caso deve ser pesado separadamente, mas existem casos em que se justifica a internação independente da vontade do viciado. Doutor Alfredo. Eu sou a favor somente em caso de acompanhamento psiquiátrico. Acho que é o profissional mais adequado para julgar se isso deve ser colocado em prática ou não. Se houver uma junta, mais uma vez falando sobre a medicina baseada em evidência, os trabalhos mostram que isso é favorável, a psiquiatria está de acordo, eu estou totalmente de acordo. Doutor Milton. Eu sou a favor desde que se coloque num lugar correto. Porque também não adianta você tirar de onde está e jogar, voltar aos manicômios que existiam antigamente. Então eu sou a favor, sim. Eu acho que o drogado, num estágio, ele já não tem nem condições mais de saber se ele quer ou não um tratamento. Mas eu acho que também não adianta tirar só para tirar da rua, só para tirar da nossa vista, né? Então eu acho que tem que fazer um plano, sim, internação compulsória, mas num lugar que realmente reabilite aquela pessoa. Doutora Laura. Então, esse é um assunto bem controverso, acho que todos os países tiveram dificuldades, a gente sabe que Nova York, há 20 anos atrás, teve o mesmo problema e teve um prefeito lá que foi bastante enérgico e conseguiu mudar a situação da cidade. Então, tem que ser feita uma avaliação junto com os profissionais da saúde, junto com os profissionais da justiça, e há casos que realmente é necessária uma internação, não digo forçada, mas que seja avaliada de uma outra forma que faça com que aquele indivíduo ele seja reabilitado depois. Então, é uma avaliação muito complexa das autoridades públicas, da saúde e da justiça. Momentos finais, queria agradecer demais a presença de todos vocês aqui, um programa muito esclarecedor. E eu quero registrar também a participação dos telespectadores que ligaram fazendo suas perguntas. Eu não pude lê-las hoje. Produção, posso fazer uma observação às vezes, né? Lógico, né? Na realidade, eu sou substituto aqui, eu não tenho nem que falar. Quem tem que falar é o Zancopé. Mas se vocês pegarem depois as perguntas e forem colocando em papelzinho, eu vou pegando aí, depois eu faço um leque, mostro pro pessoal. Vamos registrar quem ligou, mandando perguntas aqui pra gente, só para agradecer. Foi o telespectador. Vamos lá, a gente tem lá, vai rodando. Eu quero agradecer aqui as manifestações dos... Pode rodar forte aí. Bruno de São Bernardo, pode rodar. Eu não vou fazer a pergunta, só mais para baixo. Para agradecer a manifestação. A Andréa da Aclimação, o Jaime do Jardim Bonfilioli, a Daniela da Bela Vista, o Marcelo Cabrini pelo Facebook, aqui o Jaime do Bonfilioli, o Marcos de Pinheiros, enfim, várias manifestações. Eu não posso deixar de registrar a manifestação do telespectador, ainda que eu não consiga ter feito as perguntas, mas aí, né, vocês não podem me culpar. Eu quero avançar, agradecer demais. Encerramos a gente fala de hoje agradecendo a presença da doutora Laura Guilhoto, doutor Alfredo Laura Gailardi, Dr. Milton Sabino e Dr. Enio Ziman. Gente que fala tem a direção geral do jornalista Fausto Camunha e a mão forte de Zenilda Salvati. Na sequência, você fica com a programação da TV aberta. Um abração a todos, até mais. Tchau, tchau.